Maria. Então, o que é, né? O Livre Ser atua no acolhimento integral da criança e adolescentes em condições de alta vulnerabilidade e complexidade social, vítimas de situação de violência dos seus direitos, tá? Porque, assim, o que chamou a atenção do Juliano no primeiro momento foi crianças vítimas de exploração sexual, tá? Crianças que estavam sofrendo de abuso. Então, isso chamou muita atenção. Então, foi a partir daí que ele começou a ajudar alguns projetos que acolhia essas crianças em casas, tipo casas lares, sabe? Então, ele levava essas crianças para esses lugares. E a partir disso, ele criou, então, o próprio Instituto Livres. Então, assim, proporciona moradia, alimentação, proteção e atividade de formação de vínculos sociais. E asseguramos o direito à saúde e educação, além de acompanhamento sociofamiliar. Então, essas crianças vão para esses lugares, são retiradas das suas casas para a exploração que existe, né? As crianças e adolescentes são enviadas para esse lugar onde que eles vão ter a moradia, eles vão ter proteção, alimentação. Com isso, tem pessoas que trabalham cuidando dessas crianças, desses adolescentes. Eles promovem ações psicopedagógicas, restauração e transformação que prepara a criança e adolescente para serem agentes de suas vidas, num futuro melhor. Com ênfase no combate à situação de violência dos direitos da criança e do adolescente, visam contribuir com as mudanças positivas no contexto familiar para que tenham qualidade de vida, tá? Então, ali, esse programa contribui com alguns objetivos do desenvolvimento sustentável. Quais são eles? Educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, paz e justiça, porque daí que acontece? Esse lar que vão dar para elas, né? Vai trazer paz, né? Vai trazer uma justiça, já que elas foram exploradas, né? Em suas casas, que elas tenham um trabalho, elas vão ter uma educação que visa ajudá-las a ter um trabalho melhor e assim um futuro melhor pensando nelas, né? Parcerias e metas, tá? Este então é o de acolhimento, são casas onde que essas crianças vão morar. Então precisa de dinheiro para quê? Para além de sustentar e proporcionar tudo isso para essas crianças, também para as pessoas, né, que trabalham lá, né, que as pessoas vão viver disso. O outro projeto que eles têm, que é o terceiro projeto, que é o projeto da água. Mais água, soluções sociais. Isso aí tudo eles fizeram para ajudar eles? São 3 projetos, e isso no sertão, né? Tem vários, a gente sabe que tem vários estados que pegam o sertão ali, e mais muitas cidades, né? Ô, prof, mas isso é um projeto cristão? Eu não entendi. Sim, se tu quiser, são cristãos. Tem outros projetos também. Teve um que eu tentei me inscrever para fazer um trabalho voluntário em janeiro, só que na época eles estavam de férias, e aí era bem na época que eu também estava de férias. Se não fosse naquela época, eu não ia seguir. Mas eu quis me inscrever para trabalhar num desses projetos no sertão, ter uma experiência, assim, doar, ofertar 20 dias das minhas férias. Mas eu não consegui. Mas eu tenho vontade de fazer isso. Olha, isso é muito legal da parte deles, senhora. Muito legal. Então, aqui é o Mais Água, tá? Vamos ver, então. Você pode matar a sede, faça a sua doação. Então, vamos fazer a doação, tal. Aqui não tem, eles não dizem exatamente... tá aqui, ó. O Mais Água viabiliza soluções de acesso à água potável em regiões do sertão onde a água é escassa ou o acesso inexistente. Lembra que a gente viu bem no início, quando a gente estudou sobre o Nordeste, que eles criavam cisternas para pegar a água dos rios que tem ali naquela região do Nordeste para levar para onde tem pouca água, lembram? Sim. Tá? Isso é uma forma de captar água, tirando do próprio rio, criar cisternas que então eles fazem toda dão toda a condição de, através de canos, né, dessa infraestrutura, levar água para esses lugares.
Mas também existe outra forma, que são os poços artesianos, são poços artesianos, são aqueles poços, aqueles buracos que eles fazem até chegar na parte dos lençóis freáticos ali na Terra, onde tem água. Lembra que eu falei para vocês? Que vocês provavelmente devem ter estudado, no quarto ano se estuda isso. Sora, Fala. Sora, no YouTube eu vejo uns vídeos de umas pessoas que vai construir casa na selva só com uma enxada, com um pau, com uma madeira. E para eles conseguirem água, é tipo um sobrevivente, eles têm que sobreviver ali naquela selva. Sim. Mas tendo lá. E daí, para eles conseguirem pegar água, eles ficam com um único pau que eles têm, batendo, cavando, até chegar lá no fundo onde começa a nascer água. Isso. Então, assim, ó, nossas soluções. Qual é a solução que eles trazem para isso? A primeira coisa é sistema de dessalinizador. Esse eu não sei o que é. Provavelmente seja esse que eu falei para vocês agora. O poço artesiano, que é esse poço que eles fazem, né? Captar água de açudes, de barragens, né? Que eles criam aquelas cisternas e pegam a água desses lugares e levam até o deserto, até o sertão. E o caminhão-pipa, né? Que são caminhões cheios d'água para levar água a essa população. Então, uns 20 apoio esse projeto. Então, qual o desenvolvimento sustentável? Já que a gente está falando de desenvolvimento sustentável também lá em ciências, tá? Que a gente viu o quê? É criar meios que dê sustentabilidade para hoje e para o futuro. O que vai acontecer com isso, então, hoje e para o futuro? Mais saúde e bem-estar, água potável e saneamento básico, redução das desigualdades sociais, né? Que uns têm e outros não têm, todo mundo tem que ter. E a parceria e meios de implementação, tá? Então, isso é o desenvolvimento sustentável. Então, se você quiser, você tem na folha aí, entrar nesse site para dar uma olhada, ver o que vocês podem fazer. Tem no YouTube aqui aqui tem vídeo deles, né, ajudando as pessoas, e também tem um... Ô, prof, eu fico Aqui, imaginando ó. a situação deles Sora, por conta da esse daí, pandemia, Sora, né, prof? esse As daí, pessoas não estão podendo Samuel, a ir lá Maria tá mais. falando, Samuel. Fala, Maria. Não é, prof? Eu Repete, fico imaginando Samuel. como é que deve estar a situação deles por conta da pandemia, que as pessoas não estão conseguindo ir lá para poder ajudar. Mas Deus sempre levanta alguém, né, Maria? Alguém que é corajoso, não importa. Deus levanta alguém. Deus, ele sempre vai trazer. Lembra a nossa aula teve aquele nosso versículo? Lembra o nosso versículo dessa aula que diz assim, ó. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a prole e minha bênção sobre seus descendentes. Deus vai enviar água, Mari. Deus vai levantar pessoas em qualquer momento, porque Deus não abandona seus filhos, sabe? Deus levanta alguém. E eu quero aproveitar. Vocês viram aqui, né? Então, esse aqui foi o show que eu falei para vocês, que eles fizeram uma live. Eu vi, Sora, esse show. Tu viste? Eu não sabia. Juntos pelo Sertão, tá? Livre som, tá? Sora, tinha um monte de cantor famoso, tinha Gabriela Rocha, tinha... Eu vi, Sora! Essa live. Então tá. Tinha um tanto de... Ok. Então, pessoal, o que acontece com isso, tá? Uma das coisas do vídeo que vocês vão ter que criar, né? Que a gente vai estar trabalhando em agora em aula, tal, para vocês criarem, ter argumentos. Nós vamos fazer, eu quero que vocês façam um vídeo
onde vocês, né, lá para setembro isso, tá? Mas vão pensando assim, onde a gente vai levantar, a gente vai ser a voz dessas pessoas. E nós vamos incentivar as pessoas a ajudar esta causa, tá? Eu, Marina, a partir do mês de setembro, farei uma contribuição mensal num valor, que ali eles têm os valores, pode doar com 30, com 50, com 100, tem a conta bancária. E a gente incentivar pessoas a contribuir. Nós vamos falar, eu quero que vocês coloquem depois no final lá, vocês vão falar do projeto Livre Soul, né, Livres do Instituto Livres, onde vocês vão pedir que as pessoas contribuam para ajudar essas pessoas que vivem no sertão nordestino. Tá? Então, isso vai ser mais à frente, tá? Fala. Mas por onde é que a gente vai botar esse negócio? Professora, já estou Não, preparada. as pessoas vão fazer. Sim, Luiz, vocês farão um vídeo. É o trabalho de geografia e ciência Mas junto. onde é que a gente vai botar esse vídeo? Vai botar no Facebook? Vai botar no Instagram? Onde? Vou colocar O que acontece? Eu vou dar orientação para vocês de como gravar. Porque os vídeos que foram do vlog e o vídeo da piada não ficaram bem gravados. Foram pouquíssimos que ficaram. Então, existe toda uma técnica de como tu tem que deixar o celular, não pode ser de baixo para cima, tem que, entendeu? E aí vocês vão falar, e vocês vão colocar também dentro desse vídeo imagem do sertão, imagem de pessoas, sabe, passando, e aí vocês vão falar, né, isso aqui, tá? O vídeo vai ter no máximo 4 minutos, 5. E aí nós vamos lançar, falar com a Jéssica pra gente lançar no Instagram, tá? Menos tem que ser, para ser no Instagram tem que ser menos de 5. Mas até isso a gente vai falando, por isso vocês têm que ver os vídeos em casa e nós vamos estar discutindo em sala de aula para vocês terem esse argumento. Fala! Professora, eu queria falar, tipo, para quem precisar, professora, é que, tipo, eu edito muito vídeo da minha irmã lá, então, tipo, daí quem precisar de ajuda para editar vídeo, para saber como edita, eu tô lá na minha sala, para quem quiser ajuda para isso. Uhum. Pode ser, tá? Então, seria isso aqui. Então, vamos ver agora. Já mostrei, tem na folha, se você quiser até compartilhar com os pais de vocês. Quem recebe mesada, pessoal, e quiser contribuir também, tá aí um bom argumento, né? Um bom motivo para contribuir. Agradecer aquilo que Deus tem nos dado, né? Quem somos nós para não estar contribuindo, né? Quem pode, claro. A gente sabe que tudo que Deus nos dá é para 3 coisas. Primeiro, vem o nosso dízimo e a nossa oferta, que é do Senhor. Depois vem a nossa doação. E aí depois vem o nosso sustento. Então, quando eu entendi e aprendi isso, Deus tem me abençoado muito e nada tem me faltado. Deus sempre trouxe a provisão dele. Então, a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. Tá? Até pensei, doação de roupa, doação de comida, mas mandar daqui para lá, né, fica complicado. Então é muito mais fácil a gente fazer um levantamento aí e pedir para pessoas, né, estarem ajudando financeiramente no valor de R$30, né, para estar contribuindo lá. Mas isso a gente vai vendo depois também, ao longo do mês, tá bom? Vamos então para outra parte. Eu quero que vocês então agora peguem o livro. A folha. Vocês estão com a folha aí, gente? Alguém não conseguiu imprimir? De história ou geografia, Zé? Geografia, tá? Eu não tenho. Se não der para ter história, a gente não tem história. Tem só semana que vem. A gente finaliza essa aula. Então vamos lá, pessoal. Sertão. Marininha, tá? O sertão. Só deixa eu ler aqui com eles esse texto, pode ser? Ali, sertão. Lê para nós, por favor, Maria.
Peraí, prof, tá me ouvindo ou não? Estou te ouvindo muito bem. Tá bom. Sertão é a sub-região da maior extensão territorial caracteriza-se pela predominância do clima semiárido. As chuvas são, em média, inferiores a 1.000 litros anuais, abaixo da pluviosidade. Irregulares durante o ano. Podendo ocorrer longos períodos de seca. A vegetação típica da Caatinga possui o aspecto acinzentado no período de seca, predominando a plantas xerófilas. É aquelas que ficam com água dentro. Ah, tá. Plantas adaptadas a habitats secos e que conseguem sobreviver com pouca disponibilidade de água. Então, a gente vê, essa aqui são essas plantas, tá? As xerófilas. Elas têm nas suas folhas ou nos seus galhos espinhos, tá? E elas armazenam água, por isso que elas são para esse tipo de lugar, tá? Que é o bioma da Caatinga, que a gente viu em ciências. Continua lendo para nós, faz o favor, João. Podemos perceber. Tá, senhora. Podemos perceber a influência do clima na paisagem do sertão ao observar a vegetação adaptada ao clima quente e seco e a intermitência dos rios. O modo de vida das pessoas também é influenciado pelo clima, já que a seca dificulta principalmente a produção agrícola, fazendo com que muitas famílias migrem para outros lugares do Nordeste e do Brasil. Então, muitas pessoas acabam saindo dessa região e acabam indo para outros lugares do Brasil, principalmente na região norte, né? Nós estudamos antes, no semestre passado, que pega ali o bioma amazônico. Muitas pessoas foram lá para trabalhar nas seringueiras, que a gente já viu isso. Continua para nós, faz o favor, ô Vitor, a irrigação. Tá, certo. A irrigação é uma técnica que ameniza os efeitos da estiagem no sertão. A irrigação depende da presença de água durante o período de estiagem. Período de estiagem, pessoal, é o período de seca, tá? A irrigação é água ali para irrigar a terra, irrigar as plantas. Continua. O que pode ser obtido com o represamento da água, da chuva e com o aproveitamento de cursos de água fluviais perenes como o Rio São Francisco. Isso. Então, o que acontece, pessoal? Se a gente dá uma olhadinha aqui, estão conseguindo me ver? Lá na página 27, que nós estudamos, nessa aqui, ó, isso aqui são como fossem cisternas, que eles pegam água do Rio São Francisco e depois eles levam essa água para essas regiões que não tem. É uma forma de conduzir água para estes lugares, tá? Que eles fazem. Então, isso seria ali o aproveitamento do curso de águas fluviais, tá? O curso dessas águas do rio levar, então, lá para o deserto, para o Agreste.
Sora, não dá para te ouvir porque o JB não desliga o microfone. Ô, João, desliga o microfone, tá lendo junto comigo, tá bom, pessoal? Então, agora eu quero que nós vamos ler, então, a página 32 e 33, tá? Eu vou ali abrir o portão da professora, eu quero que o Yuri leia o primeiro texto, uma região grande e populosa, paisagem muito diferente, eu quero que leia o Henrique, tá? E eu já venho, vamos lendo aí. Vai, Yuri. Rodrigo Pereira da Silva. 38 a página, né? Sei lá, eu me perdi. Eu também. Não é 38, porque 38, 36, 37, 38, 39 é... 32. Que página que é? 32. 32. O sertão é a maior sub-região do Nordeste e a grande terra de quase todos os estados nordestinos. Para conhecer um pouco mais sobre essa sub-região, acesse a multimídia do Sertão Nordestino Brasileiro. Tirativo? Não sei, acho que não, né? Acho que é. Continua, Yuri. Situado em área que tem uma semiárido, entre as sub-regiões Agreste e Meio Norte. O sertão é marcado pelas escassez de chuvas e por temperaturas elevadas. A formação vegetal que predomina no sertão é a caatinga, que apresenta cactos, arbustos e árvores adaptadas ao clima quente e seco. Por causa dessas condições climáticas, os rios sertanejos, em sua maioria, não temporários ou intermitentes, ou seja, secam no período de estiagem. Ok, vocês entenderam ali o mapa? Yuri, somente tu que fez essa pergunta semana passada. Ali, ó, essa parte rosa desse mapa é a parte onde fica o sertão. Toda essa região aqui, ó, essa região tudo aqui é a região Nordeste, que tem vários estados, tá? Pode falar, Eric. O João inventou uma brincadeira agora de ficar trolando as outras pessoas. Ele já Eric. Foi mal, eu tava escrevendo errado, eu ia escrever pro Samuel. Mas é que, Sora, assim, não lembro se foi ontem ou... Tá, não, só um pouquinho. Vou fazer o seguinte, ó, Eric e João. Eu não vou falar sobre isso agora, porque eu não vou parar minha aula. Tá? A gente vai falar depois, quando acabar, todo mundo vai embora e vocês vão ficar aqui. E aí a gente conversa sobre isso, que eu não vou parar. Tá? Então ali, ó, Yuri, essa região aqui, ó, Nordeste, essa aqui é onde fica o sertão. Tá? Bem perto aqui, ó, fica a zona da mata, que é a parte que tem mais floresta, que tem a floresta do bioma da Mata Atlântica. Depois tem uma outra linha menorzinha onde fica o Agreste. Tá? E depois essa região rosa toda maior aqui é onde fica o sertão. Tudo na região Nordeste. Entendeu? Então, por exemplo, tem o estado da Bahia. Tá vendo o estado da Bahia? Tá vendo? Olha aí o estado da Bahia no mapa. Onde está BA é a Bahia, tá? A Bahia, ela tem a zona da mata, ela tem a parte do Agreste, algumas cidades que ficam no Agreste e algumas cidades que ficam
no sertão. Pode ver que a maior parte ali da Bahia fica no sertão. E um pedacinho bem pequenininho que vai ficar, que ó, não tem nada, na verdade nem tem nada. E um pedacinho bem pequenininho na pontinha, bem na pontinha aqui, que fica daí a outra parte que é o meio norte. Bem pequenininho, tá? Tu entendeu, Yuri? Com relação ao Nordeste, isso? Entendi. Tem dúvida? Tá bom. Começa lendo para mim, então, agricultura irrigada, por favor, Henrique. Depois a Laura vai ler. Agricultura irrigada. Só um pouquinho, fala, Marcos. Só um pouquinho. Depois do banheiro? Pode ler, Henrique, por favor. Agricultura irrigada. O Rio São Francisco é um dos poucos rios perenes do sertão. Isto é, que não secam nem no período de estiagem. Por causa disso, suas águas são utilizadas para irrigar diversas áreas agrícolas nas quais são... Prof, está cortando aqui. Tá cortando? Onde é que tu parou? Nas quais? Nas quais? Vamos ver o período de estiagem. Nas quais se Produzem frutas, principalmente uva, manga e melão. Nem todos os agricultores têm recursos financeiros ou apoio do governo para irrigar as terras. Cortou de novo. Por isso, durante os períodos de seca, muitos deixam o sertão em busca de melhores condições de vida. Ok, então, né? Então essa região aí é a região que fica mais perto do rio, né? E aí eles conseguem irrigar, trazer essa água para ali, essa região. Então, quanto mais longe desse rio, mais difícil vai ser trazer essa água para esses lugares, né? Então, por isso, mais próximo do rio, melhor, tá? Então, vocês vão ver que onde fica mais próximo do rio, consegue-se, então, fazer essa irrigação, puxar essa água e aí ter a plantação, né? Nesse caso aqui, é uma plantação de uva no Vale do Rio São Francisco. Por isso que as pessoas sempre procuram morar próximo às águas, né? Próximo a rio, a lagos. Caatinga, por favor, Laura. Não te escutamos, Laura. Teu microfone está fechado. Isso, abriu. Fala. Dá um oi aí. Não, dá para ouvir. Não tá dando para ouvir. Então, vamos ver. Júlia, lê para nós, então. A caatinga é a formação vegetal predominante do sertão nordestino. Geralmente, a paisagem que predomina em grande parte do ano na caatinga é de aridez, com cactos e árvores de troncos retorcidos e com poucas folhas. No entanto, no período de chuvas, essa formação vegetal floresce e se torna verde. A caatinga tem uma rica biodiversidade e abriga inúmeras espécies animais e vegetais, muitas das quais só sobrevivem nessa formação vegetal. Ok, segura aí, só um pouquinho. Aí vocês vão ver essa imagem da paisagem da Caatinga, tá? Que fica lá na Paraíba, que tem esse verde. Vocês viram ali, quando chove, então fica tudo coberto de verde, né? Rapidamente ele cresce, ele floresce e tal.
tem partes do sertão que é muito mais difícil o verde, que é muito mais difícil a chuva, porque a gente sabe, em Porto Alegre pode chover lá na Zona Norte e aqui na Zenha não. Pode chover lá na Restinga e logo na Ípica já não chove mais, né? Então a gente sabe que a chuva ela é assim. Então a gente viu que ali no sertão é o clima semiárido, que é aquele com pouca chuva, tá? Com períodos longos de estiagem. A gente viu que mais próximo do Rio São Francisco, onde se capta a água dali, então dá para se plantar. Nós vimos então que o bioma da região do sertão é a caatinga, onde tem a plantação, e tem aquelas com espinho, onde armazenam a água. Tem as árvores com troncos retorcidos e pouca folha, e que quando vem a chuva, então vem a formação vegetal que acaba florescendo, que é o que nós estamos vendo aqui nessa imagem, tá? Eu quero que continue para nós o Marcos, por favor. Sora, eu queria ler. Vamos lá depois, então, no outro. Marcos, lê ali a biodiversidade da Caatinga. Lá embaixo, depois da imagem, Marcos. Eu sei, professor, já achei. Tá bom. A biodiversidade da Caatinga é ameaçada pelo desmatamento para a extração de lenha e pela prática de atividades agropecuárias. A retirada da cobertura vegetal associada ao clima contribui para a diminuição da disponibilidade hídrica, prejudicando o abastecimento de água da população e provocando impactos negativos na economia. Continua. Atualmente, diversos tipos de tecnologia capazes de minimizar os efeitos negativos dos períodos de estiagem têm sido implantados no sertão. No sertão. No sertão. No entanto, os investimentos ainda não foram suficientes para solucionar totalmente os problemas que a população enfrenta. Ok. Então, a gente viu então hoje na aula de geografia a questão do sertão. Qual será então, pessoal, lá na folha que eu dei para vocês, a gente viu então toda a questão, né? Como eu falei, do clima semiárido, que é aquele clima onde tem períodos longos de seca, pouca chuva. A gente viu isso. Nós vimos que ele tem uma temperatura média de 27 graus, a temperatura média. Então, imagina, a gente tem essa temperatura só perto do verão, né? Ou quando dá aquelas loucuras aqui, e aí a gente sabe que é bem quente, então eles não sabem o que é uma temperatura como a nossa. A gente viu a questão da agricultura, da caatinga, da questão da biodiversidade, que é um habitat onde as vegetais e os animais se adaptaram, né? É só a gente ir lá em ciências e ver a questão do bioma da caatinga ali, que nós já até fizemos a avaliação sobre isso. O que vai ser, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, o tema para vocês. E aí eu peço para que vocês assistam. O tema será assistir este vídeo, que também vai falar sobre o sertão, tá? No Piauí e Pernambuco. Eles vão trazer algumas questões ali. Quando vocês, então, irão responder essas perguntas aqui, ó, sobre o que fala o vídeo, como vivem as pessoas naquele lugar, quais são as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que moram ali, né, residem a morar, e o que mais chamou a sua atenção. Então, isso nós vamos discutir na próxima aula do dia 19, mas eu quero que vocês já venham com isso por escrito, tá bom?
para a gente discutir em aula, tá? Então eu quero ouvir todo mundo, eu quero ouvir o Guilherme, eu quero ouvir o Ismael, eu quero ouvir a Laura, que não falou nada, eu quero ouvir o Vitor, eu quero ouvir a Duda, né? O Henrique ainda falou um pouco ali. Eu quero ouvir vocês, pessoal. Eu quero que vocês tenham essa opinião, que vocês saibam se posicionar e que vocês tenham essa... O que vocês pensam em relação a isso? Tá? O que vocês entenderam em relação a isso, ok? Então agora, pessoal, nós vamos só corrigir o tema de história. É só o que a gente vai fazer em história, corrigir o tema. Semana que vem, então, eu vou dar mais aula de história do que aula de geografia. Tá? Então vamos pegar o livro de história e vamos... Professora, Oi, fala. depois tu manda no WhatsApp no meu WhatsApp o link do vídeo. Meu amor, tá na folha que eu postei para vocês na plataforma da aula de geografia. Vou pedir pra minha mãe olhar. Tá? Oi, fala. O tema foi da página 31, né? Eu vou dar uma olhadinha agora, tá bom? Deixa eu pegar o meu livro aqui. Que assim, deixa eu ver aqui na folha, que eu tô com ela aberta já. História, aqui, história, aula 14, hoje é dia 12. O tema da página 31, isso mesmo. Professora, Oi. era pra fazer o bumerangue? Não pedi o bumerangue. Quem Tá. fez, tudo bem. Quem não fez, não tem problema. Tá? Deixa eu achar onde é que tem o meu livro de história que eu peguei. Aqui. Página 31, então. Quem é que não fez o tema, levanta a mão, por favor. Só um pouquinho. Deixa eu anotar aqui. Ismael e Júlia. Ismael, por que tu não conseguiu fazer o tema, Isma? O que está acontecendo? Já é o segundo, não viu o vídeo, não viu esse? Vamos lá. Página 31. Guilherme. Então, Guilherme, vamos ver aí, a primeira diz assim, a gente viu então a relação do segundo reinado. Nós vimos lá, primeiro só recapitular, para a gente poder lembrar de se situar, né, no que a gente está estudando ali. Nós vimos lá a questão do segundo reinado, e ele começa então com o nosso amigo Pedrinho II, né, o nosso Pedrinho II aqui, que recebeu, então, a maioridade aos 14 anos e assumiu o trono aos 15 anos de idade. Olha aqui o Pedrinho, né? Então, a gente sabe ali que ele deixou aqui com 5 anos de idade. Os pais dele foram embora, deixaram ele, e ele foi criado, então, por Mariana. E Mariana, então, proporcionou a ele uma educação cristã baseada nas doutrinas de fé do cristianismo, mesmo sendo católico. Então, ele assumiu o trono e Deus providenciou para a história do Brasil pessoas que deram a ele, auxiliaram ele nesse caminho cristão. Então, a gente vê que tem uma grande diferença quando ele assumiu o trono. Porque o que acontece? A gente sabe que estavam muitas revoltas, que vocês vão fazer o trabalho e vão trazer sobre isso, as revoltas daquela época, do período regencial, que é o período em que o Pedrinho não estava no governo, eram outras pessoas que governavam, mas ele não deixou de ser o príncipe, tá? O imperador, na verdade, ok? Então, daí nós vimos essa questão aqui. E marcou nesse reino foi que, assim, quando ele assumiu, várias coisas aconteceram para o benefício. Durante o governo do segundo reinado, a gente pode ver, houve a abolição da escravatura, que quem assinou a abolição da escravatura foi a filha dele, porque ele estava no exterior
cuidando da saúde dele, tá? As revoltas acalmaram. Uma das coisas que aconteceram, o catolicismo, né, que era a religião predominante da época, e havia uma perseguição que nós já estudamos em Bíblia e já estudamos, né, já vimos também em outras partes da história, havia uma perseguição católica que não aceitava outra religião a não ser o catolicismo. E com ele então ele era a favor dos cultos religiosos, a abertura, a liberdade de cultuar. Então, ele estava muito bem com os protestantes, que a gente viu lá no início, lá em Bíblia, quando vieram, Calvino mandou para cá dois protestantes aqui para o Brasil, que eles vieram aqui e aí até fizeram, a gente viu um culto com ceia, eles foram expulsos, todos os protestantes foram expulsos do Brasil, alguns foram mortos e outros foram embora, né? Porque havia uma perseguição ali religiosa. A gente viu também em Bíblia a primeira igreja cristã protestante, que foi lá no Nordeste, e aí houve também uma perseguição religiosa, onde os holandeses foram expulsos e os índios cristãos fugiram para o Nordeste. Então, com o segundo reinado, o Pedrinho aqui, com a graça de Deus, Deus colocou ele, né? Ele era a favor, sim, das pessoas cultuarem a Deus, tá? Então, Deus levantou esse homem para isso. Então, houve, né, na economia brasileira a venda do café cresceu, o Brasil se tornou assim, ó, no mundo, as pessoas estavam de olho no Brasil, ele foi reconhecido como um país, foi reconhecido assim, como um país próspero. Outra coisa que mudou, que veio com o segundo reinado, as fábricas de alimentos, tecido aumentaram, veio tecnologia aqui para o Brasil nessa época, veio telefone, telégrafo, fotografia, ferrovias, bonde, tudo isso aconteceu no segundo reinado com o Pedrinho II, tá? Então a gente viu que tem várias melhorias. Então a primeira pergunta era: cite algumas características do segundo reinado ou de exemplos que ocorreram nesse período nas áreas a seguir. Então eu quero que responda o Guilherme, por favor, Guilherme. Responde para mim quem tu colocou na área, Guilherme? Pode. Tá me escutando, Guilherme? A economia? Isso, a economia. Tá. Professor, acho que aqui não sei se está certo. Era breseado. Breseado. Posso responder? Ah, não, baseado. Baseado. Tá, fala. Era baseado na... É baseado em quê? Aqui eu escrevi errado. Era baseado na de café. Tu come as frases, estava com fome. Na venda do café. Sim, eu esqueci de botar venda. Tá. Industrialização, pode falar, Vitor, o que tu botou? Ah, Sora, como é que tu lê meu pensamento, Sora? Eu botei as fábricas, principalmente as que produziam alimento, bebida e tecido, começaram a se desenvolver. Exatamente, começou então a crescer, a ter indústrias de alimento, indústria de bebida, indústria de tecido. Olha só o quanto o Brasil desenvolveu no segundo reinado. Tecnologia, lê para nós, é o quem falou? Sora, João, na hora que o Victor falou, tu leu meu pensamento, a minha internet caiu muito, ficou todo mundo travado, eu não vi nada. Tá, não tem problema, a gente vai botar ali a resposta. Quem falou antes do João? Luiz. Fala, Luiz. Só um pouquinho, fala, Luiz. Quem tu colocou na tecnologia?
inovações tecnológicas da época, como o bonde, telégrafo e o telefone, e as fotografias passaram a ser utilizadas. Exatamente, né? Então a tecnologia chegou ao Brasil. Aqui são as respostas, ó. Quem não fez, copia que o capacitado tá número 2, tá? Prof, sabe o que eu tinha botado, prof? Ô, Eu tinha fala. botado o significado de cada palavra. Oxi, oxi. Mas ali, ó, cite algumas características do segundo reinado, Maria. Tu não leu a ordem do exercício? Tava dormindo? Tá, número 2. Diz ali o texto, ó, observe a imagem e leia o texto em seguida e responda as questões. Então, nós temos uma imagem, gente, da Avenida Paulista. A Avenida Paulista. Vocês conseguem imaginar que um dia ela foi assim? Que loucura. Alguns cafeicultores que enriqueceram passaram a morar na cidade de São Paulo e construíram casarões requintados. São Paulo se beneficiou com a riqueza gerada pelo café, recebendo investimento em infraestrutura, como pontes, viadutos, trilhos para bondes, calçamentos de rua, iluminação pública, entre outros. Os lucros obtidos com o café também impulsionaram a instalação de fábricas, fato que transformou a paisagem da cidade. Letra A, Eric. As pessoas que plantavam e colhiam o café tinham acesso a esse tipo de moradia por quê? Sim, porque após ganhar muito dinheiro, usaram ele para construir casarões requintados. Alguém botou alguma coisa contrária aí? Do Eric? Uma coisa diferente, posso falar? Pode falar. Sim, porque quando eles receberam dinheiro, eles construíram casarões passando a morar ali. Guilherme, fala tu. Professora, eu botei com palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Tá, então eu quero que o Guilherme fale. Guilherme, não tá conseguindo? Guilherme? Oi. Responde a da 2. Ah, tá. Sim, porque eles começaram a vender muito café, com isso começaram a ganhar muito dinheiro. Tá. Pessoal, ele tá dizendo assim, ó, as pessoas que plantavam café, aqui, ó, deixa eu só... Quem plantava o café eram os cafeicultores que enriqueceram? Eram esses que ficavam lá plantando café? Quem é que plantava o café? Os escravos, senhora. E aí, eles moravam nessas moradias? Não, né? Então, a resposta é não. Porque apenas os donos das fazendas e os grandes exportadores lucravam com o cultivo do café. Ô, Guilherme, a gente trabalhou essas questões em aula e eu não sei o que tu fez, Guilherme. Tu estava dormindo enquanto eu trabalhava contigo? Por isso que eu pedi para te falar, porque isso aí eu tinha conversado contigo naquele dia. Então é não, tá, pessoal? Ali tá a resposta A. B. Como a cidade de São Paulo se beneficiou com a riqueza gerada pelo café? Luiz. Fala, Luiz. São Paulo se beneficiou com a riqueza gerada pelo café, recebendo investimentos em infraestrutura como pontes, viadutos, trilhos para bondes, calçamentos, iluminação, entre outros. Isso mesmo, né? Instalação de fábricas também. Então, é isso aí. Aqui, ó, a 2. A cidade de São Paulo recebeu investimentos de infraestrutura como bonde, viadutos, trilhos para bondes, calçamento de rua, iluminação pública.
tá? Essa era a correção do tema, ok? O que vocês farão, então, para a próxima aula, tá? E aí eu vou retomar. Vocês vão ler a página 32 e fazer a página 33, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal, a aula que tem para semana que vem. Só um pouquinho, eu já dou aqui para vocês, tá? E aí... Pessoal, assim, ó, entenderam o que vai ficar para vocês fazerem? Quem é que não entendeu? A página 33? Isto. É que eu tô pensando se eu quero dar para vocês isso. Vamos fazer o seguinte, pessoal, não façam, tá? Deixa que eu vou trabalhar em aula com vocês isso, tá bom? Não façam nada, tá? Não vai ter tema nenhum de história, tá? Nenhum. Eu só quero que vocês aproveitem para fazer o trabalho, se organizar pelo trabalho, tá? Só isso. Deixa eu dar aqui. Então, assim, ó, a aula então finaliza. Até amanhã. Não tem tema de história, porque eu quero que vocês se organizem para fazer o trabalho, tá? Esse vai ser o tema de vocês, tá bom? E para geografia, só aquele vídeo vocês têm que ver e responder aquelas perguntinhas que estão ali. São as mesmas que nós respondemos hoje, para vocês virem já firmes nisso. Então, quem não precisa ver a resposta aqui, que eu estou compartilhando tela, já respondeu, viu que está certo? Um beijo e até amanhã, tá? Vou parar de